E aí, crianças, voltei, demorei, mas voltei, que a vida tá muito conturbada. Ai, tamo aí. Crianças, como prometido, nós vamos falar hoje da questão da conclusão. Eu queria que vocês observassem muito bem o que eu vou falar para vocês, porque aquele parágrafozinho, que geralmente a gente usa o último, ele vale nada menos que 200 pontos do seu texto. Então imagine aí, né? É muita coisa para um parágrafo só. E o que é que acontece? Se a banca, ela nos dá o mapa, a gente só precisa seguir e já garante 200 pontos, tá certo? Então eu queria trabalhar com vocês hoje e eu queria pedir para vocês, todas as vezes que vocês forem produzir, observem se vocês estão atendendo a esses pontos. E não excluam nenhum, porque cada ponto, cada questionamento que não é respondido, reduz 40 pontos na sua nota. Então, assim, é muita coisa quando você diminui. Vocês percebem na correção por competência, né? Quando eu retiro 40 pontos de um canto, 40 pontos de outro, 40 pontos de outro, sua nota cai muito. E a conclusão tá ali, o modelozinho para a gente seguir. Basta a gente se atentar àquilo que a banca quer. Ah, Cristina, mas eu já sei disso. Mas nós não estamos sendo claros muitas vezes, tá certo? Não adianta só você entender que você respondeu o questionamento, mas esse questionamento ele precisa ficar muito claro, a resposta precisa ficar muito clara, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Um, a questão da conscientização não é solução. É preciso que a sociedade se conscientize. É preciso que a população tome consciência. Gente, isso não é proposta. Isso é um desejo, né? Opa, eu desejo. Não, não é uma proposta. O que é a proposta de intervenção? O próprio nome já diz, precisa atender. É um projeto. É algo que eu pensei e que, se colocado em prática, vai reduzir o problema a curto ou a longo prazo, certo? Então eu preciso, sei lá, fazer aquilo que quem deve fazer não conseguiu até hoje, que é criar um jeito de resolver o problema, mas sou eu que vou fazer isso lá no Enem, tá certo? Então eu preciso dizer muito claramente quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, com qual objetivo vai fazer e deixar isso muito claro. E o que vai deixar isso claro são os conectivos, tá certo? Os conectivos deixam muito claro que é qual tópico você está atendendo. Então, primeira coisa, nada de conscientizar. Segundo, nada dizer assim, é necessário que a sociedade passe por uma transformação e entenda que para não resolveu nada também, porque o que é necessário eu sei. Agora eu preciso saber como fazer, tá certo? E a proposta, ela precisa fazer isso. Então eu trouxe para vocês, essa aulinha vai ser curta, tá? Eu trouxe para vocês dois exemplos para a gente entender o passo a passo dessa conclusão, tá bom? Então vejam aí, primeiro eu trouxe o parágrafo introdutório, que é para a gente entender o tema. Diz assim, ó, o primeiro, como vocês veem aí, os desafios da escola profissional entre os jovens. Aí diz o seguinte: a primeira universidade do Brasil foi criada em 1808, na Bahia, mostrando um avanço na produção de conhecimento do país. Vou dar uma pausa para a gente falar um pouquinho da introdução aqui, aproveitando já a deixa, né? Veja, isso é repertório sociocultural, tá? Enriqueci já a minha introdução. No que concerne a esse fato, ó, conectivo, eu preciso conectar ao que eu vinha dizendo antes. Surge, desde esse momento, uma crescente busca pela ingressão nos institutos de educação superior com o objetivo de escolher uma profissão formal, o que, entretanto, oferece desafios para jovens, tanto pela questão cultural quanto pela falha no sistema educacional. Aí veja que eu retomo a temática e dou duas teses, certo? Que é aquilo que eu vou usar para defender no desenvolvimento. Meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai trabalhar o quê? Que essa questão dos desafios, primeiro é pela questão cultural. Aí eu tenho que explicar por quê, que cultura é essa, como é que eu provo que essa cultura influencia e faço um comentário juntando as duas coisas. A outra, pela falha no sistema educacional. Eu vou desenvolver isso no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Como é que a falha no sistema educacional tem influenciado? Por quê? Como é que eu provo isso? E faço um comentário, tá? Mas é o que a gente quer focar na conclusão. Aí vejam, o nosso foco é a conclusão. Então vamos lá. Olha só como a gente interferia
nessa problemática. Destarte, o MEC. Cristina, mas essa conclusão não retomou. Beleza, tá? É necessário sim que vocês retomem, né, de forma resumida, mas o que eu quero que vocês entendam aqui são os questionamentos, tá certo? Então vamos lá. Destarte, o MEC. Quem é que vai fazer? O MEC, ó. O MEC, o governo federal, o Ministério de Cultura. Enfim, eu preciso de um agente, seja ele um agente do Estado, um agente público, seja ele a sociedade, sejam escolas. Eu preciso de alguém que vai desenvolver o projeto, certo? Então, o MEC, o que o MEC vai fazer? Deve alterar suas diretrizes educacionais. Então, isso é o que vai ser feito, tá certo? Por meio da adição de matérias que possibilitem maior aprendizado ativo dos alunos. Isso, gente, por meio é o mesmo que através de. Qual é a dica que eu dou a vocês? O que tem que ser dito? Quem vai fazer? O MEC. O que vai fazer? Alterar suas diretrizes educacionais. De que forma? Por meio de quê? Para que isso fique claro para a banca, gente, utilizem conectivos que indiquem essa ideia. Ou seja, usem por meio de ou usem através de, escolham um deles e use sempre o mesmo. Porque na hora que você usa esse conectivo, não tem a chance de você não ter respondido o questionamento, tá certo? Então, por meio de ação de matérias, de adição de matérias, que possibilitem maior aprendizado ativo dos alunos. Como administração, finanças, artes e oratória. Veja que eu detalhei a proposta, né? Eu disse através de quê, mas eu disse detalhadamente como isso vai ser feito. Galera, se a sua proposta de intervenção for uma coisa subjetiva, a banca não vai considerar todos os questionamentos respondidos, tá certo? Aí, com que objetivo? Qual a minha intenção? Para que vocês não produzam, olha, eu já peguei conclusão de vocês, que elas têm 5 linhas, nas 5 linhas só tem um ponto final que é o último. E isso é a dificuldade de conectar, vocês vão perder ponto lá na quarta competência, ou vão perder na norma culta, dependendo do caso, certo? Então, vocês precisam aprender a pontuar e conectar. Veja, agora eu vou dizer a fim de quê? Com qual objetivo? Mas para que eu não produza um parágrafo muito longo, eu coloquei um ponto final e conectei. Ó, finanças, artes e oratória. Tal medida, ó, retomei o que eu vinha dizendo para fazer a conexão. Objetiva, mudar as perspectivas culturais de que apenas a formação acadêmica formal é o caminho, além de possibilitar a expressão de habilidades alternativas dos jovens. Finalidade. Percebam então o que eu fiz para vocês. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. Eu detalhei, pontuei, conectei, indiquei qual é o meu objetivo. E se tiver espaço, eu ainda faço um comentário analítico no final. Por que, Cristina, esse comentário? Porque vocês têm que responder 4 questionamentos, certo? O que, quem, como e a fim de quê. Se vocês respondem os 4, 200. Mas vamos supor que vocês esqueceram um, só responderam 3. Mas você fez um comentário no final. Esse comentário, ele substitui o questionamento que você não respondeu. E você fica com 200 pontos do mesmo jeito. Por isso que é importante que a gente comente, porque vai que eu não atendi todos os questionamentos e achei que tinha atendido, né? Então, no final, Cristina, o que é esse comentário? É você dizer assim, por isso, esse tipo de atitude é importante. Ou, dessa forma, a nossa sociedade será uma sociedade assim como a nananã. Dessa forma, problema X não terá os efeitos que tem tido, nananã. Então, assim, eu preciso só amarrar o que eu vinha dizendo. E isso substitui algum questionamento que vocês tinham deixado de responder. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês apreendam daqui? Os conectivos, tá? Para dizer como, escolham um através de, por meio de, certo? Sempre que vocês forem produzir, usem um deles. Para indicar o objetivo, vocês podem usar com objetivo de, a fim de, para que. Agora, por que eu digo a vocês que escolham um? Para que vocês percebam quando não usar. Se você sempre usa a fim de, na hora que você produzir o texto e o a fim de não aparecer, você já sabe que corre o risco
de você não ter atendido ao questionamento de qual é o objetivo, tá certo? Então, vou resumir aqui para vocês o que é que a gente precisa. Dizer quem vai fazer claramente, tem que ser uma instituição, uma autoridade, uma pessoa, enfim, eu preciso escolher um agente, tá, para interferir. E eu já começo com ele para não correr o risco de você não colocar, né? Quem vai fazer? O que ele precisa fazer para reduzir a problemática? Projeto X, ação tal, reforma tal. Detalhe, como isso vai ser feito. Através de quê? Como vai ser feito? Vai ser emendas de lei? Vai ser uma nova lei? Vai ser através de fiscalização? Vai ser através da mídia? Vai ser através das redes sociais? Vai ser dentro das escolas com palestras? Vai ser com os pais interferindo em tal situação? Mas eu preciso dizer como isso vai ser feito. E por fim, qual é o meu objetivo com aquilo que eu estou desenvolvendo, tá? Então, assim, criem um padrão, porque eu percebo também que alguns, em uma redação, atendem perfeitamente essa pontuação, na outra dá uma louca e não aparece mais, né? Então, eu preciso criar um padrão. Vocês gostaram do meu rabinho de cavalo hoje? Estou maravilhosa. Então, vocês precisam criar um padrão. Aquela pessoa que tem problema com foco, deixa eu me olhar. Mas, enfim, tem que criar um padrão, tá certo? Para que vocês, quando fugirem ao que tinha que ser feito, percebam que fugiram, ok? Vamos a um segundo exemplo. O papel da mídia brasileira no tratamento da informação. A imprensa, iniciada no processo da disseminação do descontentamento de Martinho Lutero para com as ideias da Igreja Católica, é um veículo jornalístico que mostra desde então o seu papel fundamental na formação de uma sociedade democrática. Veja, falei lá da origem, falei de Martinho Lutero, isso é repertório sociocultural, tá? Já comecei com repertório. Né? Falei da questão dos veículos jornalísticos aí. Devido à sua relevância informativa, as notícias deveriam ser pautadas na impessoalidade, na imparcialidade e na veracidade para que distorções dos fatos não ocorram. Tese 1, segundo parágrafo. Uma vez que o Brasil também apresenta uma falha educacional na formação de leitores críticos. Tese 2, meu terceiro parágrafo. Tá? Opinei, enumerei minhas teses. Aí vamos para o que interessa, intervenção. Como é que a gente intervém? Olha aí, fica evidente, portanto, quem vai fazer, né? Ela retoma que a mídia possui grande valor social e logo precisa ser observada de forma crítica. Retomei minha tese. Conectei dessa forma quem? O MEC junto às escolas. Vejam que quando eu coloco junto a alguém fica entre vírgulas. Eu sempre pego o texto de vocês que está tudo solto e no plural. Fica assim, ó, o MEC junto às escolas devem. E não é o MEC, vírgula, junto às escolas, vírgula, juntamente vírgula. E singular, tá? Porque é o MEC. O MEC, junto às escolas, a gente deve adicionar na grade curricular de ensino das crianças e dos adolescentes aulas de interpretação de notícias e de análise do discurso. Então, isso é o que vai ser feito para resolver o problema. O MEC vai fazer o quê? Vai adicionar na grade curricular de ensino das crianças e dos adolescentes aulas de interpretação e de análise do discurso, tá? Como isso vai ser feito? Por meio de leitura em grupo, por exemplo, de revistas que possuem valor ideológico, detalhei, isso continua sendo o através de ou como vai ser feito. Pontuei e conectei, para não ficar um parágrafo do tamanho do mundo, ó. Assim, com a finalidade de promover o desenvolvimento do posicionamento do aluno. Aí faço um comentário. Tal medida romperá com a alienação mediática e jornalística que existe hoje no Brasil. Vejam que nesse parágrafo de conclusão a gente atendeu a todos os pontos. Retomou a tese, a gente disse quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, a fim de que vai fazer. Nós detalhamos e fizemos uma análise crítica no final. Então, assim, parágrafo completo, 200 pontos fechados. Cristina, eu não consigo. Galera, é passo a passo a construção da conclusão de vocês. Cada passo, faça um checklistzinho, conclusão tem que ter. Retomar a tese, quem vai fazer, o que vai fazer,
Como vai fazer? Bota entre parênteses, através de. Com qual objetivo? Coloca entre parênteses, a fim de que? Análise crítica. Quando você produzir a sua conclusão, você vai fazer um checklist se você atendeu a todos aqueles pontos. Porque, como eu disse, são 200 pontos. E a gente não pode jogar 200 pontos, 40 pontos, 80 pontos de bobeira, né? E outra coisa, gente, entenda outra coisa. Vocês não têm apenas uma pessoa corrigindo a redação de vocês. São duas e uma terceira para tirar a teima, quando necessário. Então, Cristina corrigiu o texto de vocês e acha que a conclusão merece 120. Mas uma outra pessoa que não estava muito bem no dia acha que merece 80, né? Então não há uma discrepância muito grande. O que é que vai acontecer? Vão somar 80, 120, vai dividir por 2, sua média 100. Então você perdeu 100 pontos de uma lapada na conclusão. Então façam um checklistzinho para que vocês possam atender a cada questionamento, a cada parte do parágrafo de conclusão. Dediquem-se a produzir o parágrafo de conclusão, porque é muito ponto para a gente jogar fora. Tá certo? Então era isso que a gente queria falar sobre o parágrafo de conclusão. Eu quero só retomar aqui. Conscientizar não resolve, que a população precisa tomar atitude não resolve. Que mais que vocês gostam de usar? Rodas de conversas para resolver o problema é muito subjetivo. Uma roda de conversa é o mesmo que conscientizar. Pode resolver, pode não resolver. É muito arriscado. Apresentem projetos práticos, aquilo que pode ser feito e não desejado, tá certo? Então, não conscientize, não diga que o que é desejo ou o que precisa ser feito apenas. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, a fim de que vai fazer, faça um comentário e escolham os conectivos para responder aos questionamentos de como vai ser feito e com qual objetivo, para que vocês não esqueçam de atender a esses pontos. Ok? Então era isso, cheiro no oi e a gente se vê aí já já na próxima aula, tá bom? Tchauzinho!